seja o nome do Senhor. Amém. Deixa eu perguntar duas coisas primeiro. Quem que está aqui? A gente apresenta os visitantes no começo, às vezes, então, quem está aqui como visita e quem está aqui que não faz parte da tenda? Só levanta a mão um pouquinho. Amém. Agora, nesse último cântico, Deus falou comigo que muitas pessoas iam ter visões. Aí eu falei, eu vou chamar, mas Deus é tão tremendo que Ele deixa. Então eu queria chamar a Nilza, ela veio loguinho falar que ela teve uma visão. Alguém mais teve? Se você teve alguma visão, eu queria que você ficasse aqui na frente para compartilhar com a igreja. Graças a paz, igreja. Aquilo que o bispo Sérgio falou, do clarão, eu também estava vendo. Era como se não tivesse teto e que todos aqui estivessem num campo aberto. Mas era uma luz tão forte, que a gente não conseguia abrir os olhos. E durante esse louvor que estava cantando, tinham vários anjos aqui e tinha um anjo naquele lugar com uma harpa. E eles estavam louvando junto com a gente. Tá? Amém. Glória a Deus. Eu louvo a Deus que Deus realmente fala com a gente de uma forma tremenda, né? Eu ia pregar essa semana, Deus tinha colocado a palavra no meu coração. E ontem quando a menina estava digitando para mim, falei, Deus, eu vou falar para ela, né? Ela sempre tem palavra que flui, eu vou falar para ela pregar. A minha covardia bate, o meu medo bate, mas aí eu falei, deixei passar aquele pensamento, mas eu não fiquei em paz. O dia que eu vou pregar, eu levanto 4 horas antes, 3 horas antes, eu fui para a presença do Senhor, falei, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. E sabe a palavra que Deus falou comigo? Deus falou assim, te dou oportunidade para falar. Abra a tua boca que eu encherei. Esse Deus é maravilhoso ou não? Então eu tenho dito isso para a igreja, eu confesso como pecado, como covardia, mas que eu vou cumprir a vontade do Senhor, eu vou em nome de Jesus. E eu quero te desafiar a isso também. Deus colocou no meu coração essa semana, tem colocado há algum tempo, a respeito de unidade. E é interessante como o Espírito Santo é lindo, que Deus tem falado conosco de uma forma, presta atenção, você que é fiel nos cultos, você que tem ouvido a voz do Senhor, porque nós temos muito, eu não tenho medo de falar, tá? Nós temos discípulos turistas aqui na tenda, tá? De vez em quando eles aparecem, tem gente que faz 3 cultos, eu não anoto mais, lembra que eu ficava naquela mesinha anotando quem não vinha? Não faço mais isso. Só que eu percebi que tem pessoas que fazem 4 cultos que não vêm. E a gente liga, tá tudo bem, irmão, tá tudo bem. Eu imagino, se não tivesse, né? Então, eu quero chamar a tua atenção para isso. A unidade, eu lendo, preparando essa semana, Deus falou muito comigo através daquele livro, Liderança com Propósito. E eu quero que Deus me dê graça e unção para poder compartilhar isso com você. Em primeiro lugar, para nós sermos um, tá? Nós precisamos acertar algumas arestas, tá? Porque se nós não formos curados, nós não conseguiremos andar juntos. Você já viu o porco-espinho? Como é que ele é, né? Alguém consegue chegar perto de porco-espinho? Porque quando ele chega, eles se batem. Muitas vezes é assim conosco. Nós temos arestas, tá? E é num nível assim da rejeição. Quantas vezes nós ouvimos aqui durante esse mês que o rejeitado, ele espere, e o curado, ele acolhe. Todo mundo ouviu isso? Então é assim que acontece conosco. Nós não sabemos lidar com as nossas emoções. Muitas vezes, quando eu estou carente de alguma coisa, eu fecho a cara. Em vez de eu falar, olha, eu estou sentindo, algumas vezes eu falo, tá? E algumas vezes eu me fecho. É assim com você também, tá? É como se a pessoa tivesse que adivinhar o que eu estou sentindo. E a palavra de Deus não diz isso, né? Então, será que nós estamos sendo porco-espinhos? Será que as pessoas têm conseguido chegar perto de nós para que a gente possa ser um? A palavra também diz que nós somos corpo. Em 1 Coríntios 12, 27 diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então o Senhor é o cabeça e nós fazemos parte desse corpo. Nós temos uma missão, não temos? Tá? Nós temos um objetivo, nós temos uma meta, nós temos um só Deus e um só Senhor. E nessa caminhada nós lutamos contra só um adversário.
Não é assim? Tá? Mas não é assim não. Nós lutamos contra 3 adversários. Nós lutamos contra o inimigo da nossa alma, que é o inimigo de Deus, contra a nossa carne e contra o mundo, tá? Então nós temos 3 inimigos a ser vencidos. É fácil ser cristão no século XXI, gente? Não, ainda bem, tá? Não é fácil, só que é glorioso, tá? A gente que anda com Deus, você começa a experimentar coisas de Deus, por isso que a santificação é o caminho, não tem outro. É você se separar, tá? Esse é o caminho. Agora, se você é daqueles, né, nós vamos ver isso, que fica um pouco em Deus, um pouco no mundo, um pouco em Deus, um pouco no mundo, você nunca vai experimentar as coisas gloriosas do Senhor. Tá, se nós temos uma missão, um objetivo, um só Deus, um só Senhor, e lutamos contra o adversário, nós precisamos nessa manhã entender o que é andar em unidade. As lições que eu tirei foi lá em Neemias. Quem já leu o livro de Neemias? Tá. Ele foi um líder chamado por Deus para reconstituir os muros caídos de Jerusalém. Naquele tempo, as cidades, elas eram protegidas por muros. Olha que interessante, tá? Para o inimigo chegar a entrar naquela cidade, ele precisava de pelo menos 6 meses para fazer uma brecha e entrar. Eu achei isso tão tremendo, tá? Olha a proteção que essas cidades tinham. Pensa aí, conosco, será que nós temos levantado alguns muros? E quando Neemias entrou nessa história, os muros já estavam há décadas caídos, tá? E os habitantes de Jerusalém, eles estavam sem defesa e vulneráveis. Diz aí para o seu irmão, quando você está com o muro caído, você está vulnerável. Ah. E a primeira coisa que Neemias fez, tá? Para mim essa é a primeira lição. Ele diz assim no capítulo 1, no versículo 4: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Qual foi a primeira coisa que Neemias fez? Orou. E ele orou assim, como a gente muitas vezes: ai, Deus abençoe em nome de Jesus, muito obrigado por esse alimento, Senhor, que eu coloco o dia nas mãos. Foi assim que Neemias orou. Sabe o que o texto fala? Ele ficou 4 meses orando e jejuando com aquilo que Deus colocou no coração dele. Será que nós somos perseverantes na oração e no jejum? Eu jejuo por um problema, mas aí tem solução, esqueci, tem tantos outros, e a gente não persevera. Só que Neemias, ele tinha de Deus uma palavra. Deus colocou no coração dele. Eu queria que você pensasse, o que Deus tem colocado no seu coração? Será que você tem olhado só para a sua vida, para a sua família, para os seus problemas? Ou você tem olhado e percebido que o Espírito Santo está falando para você em termos ministeriais? Nós vamos chegar lá, tá? Aí ele diz assim, ó, no capítulo 1, versículo 12: então à noite me levantei, uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que Deus pusera no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia nem animal nem algum, senão aquele que eu montava. Sabe o que Deus me revela nessa palavra? Tá? Que eu tenho que ter segredos com Deus. Amém? Tem coisas que Deus te fala que você precisa guardar em segredo. Sabe por quê? O diabo pode roubar, e também o seu amigo pode te dar um balde de água fria. Tá? Você vem com aquela, né, Vitor? Com aquela empolgação: olha, Deus me falou. Vitor chega para mim e fala: olha, Deus me falou que eu tenho que ganhar esse bairro. Eu falo: nossa, coitado do Vitor, o que eu fiz? Tá? Eu já desmotivei, tá? E o inimigo, ele trabalha para tirar o projeto de Deus nas nossas vidas. Eu quero que você escreva isso aonde você quiser, não esqueça disso, tá? Que o inimigo sempre vai querer frustrar os planos de Deus na nossa vida. Se Deus tem uma promessa, se Deus tem um plano na sua vida, você vai ter que lutar com unhas e dentes para que isso se cumpra, porque só a salvação é de graça. O reino de Deus é ganho por esforço. Amém? E para isso nós precisamos nos esforçar, porque senão não seria necessário a gente jejuar, orar, frequentar uma igreja, porque é tão bom dormir no domingo de manhã, né? Quem trabalha a semana inteira quer dormir e dormir a manhã inteira.
tá? Mas é um sacrifício que a gente faz para estar no corpo, tá? Vamos andar. Ele tinha um segredo com Deus, tá? E Deus me revelou nessa palavra, quando ele diz no versículo 14, às vezes a pessoa tem que ir sozinha para que realmente aquela visão se cumpra. Ninguém mais que você. Você guarda segredo e você fica orando dentro daquela visão. Interessante que ele conta num dos versículos que quando Deus foi mostrar para ele, tá? Os montes, as muralhas caídas, ele foi sozinho para aquele vale, e quando ele chegou perto do vale, não tinha como nem o animal que estava com ele entrar. Ele teve que entrar sozinho naquele lugar. E quando ele subiu naquele vale, ele passou por aquele vale, e ele olhou, ele viu tudo o que tinha acontecido com Jerusalém, porque Deus já via. Aí gerou compaixão no coração dele. Se ele tivesse ido com alguém, não ia acontecer como os espias, será? Ah, nós não vamos conseguir. Olha, há quanto tempo essas muralhas estão caídas? Nós vamos precisar de muita gente para fazer essa obra, e gente capacitada. Não é assim que a gente pensa? Tá? Deus não precisa de capacitados, Deus precisa de disponíveis. Amém? Diz aí para o seu irmão: você está disponível para Deus? Amém? Ninguém anda sozinho e nem faz a obra de Deus sozinho. Tem muita gente tentando, viu? Mas não vai conseguir. Por isso nós precisamos saber que para levantarmos muro de proteção, precisamos uns dos outros. Eu preciso você, você precisa de mim. Tem um canto que fala, eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. E nós precisamos. Junto nós podemos fazer coisas que nós não podemos fazer sozinho. Você sabia que os gansos, eles podem voar 72% a mais e mais longe quando eles estão em bando? Achei tão interessante isso. E sabe quem ensinou isso para eles? Foi Deus, tá? Que juntos eles podiam voar muito mais. Deus, fala mesmo, Pai. Olha, eu esqueci de um detalhe que eu pus aqui a caneta. Quando Deus falou com Neemias, né, falou no coração dele, eu quero que você preste atenção numa coisa. E para você, quando eu disse para você o que Deus tem mostrado, talvez uma necessidade da igreja, uma necessidade da cidade, uma intercessão por alguns, tá? O que Deus tem colocado? Algum desafio, tá? Nós temos desafiado algumas pessoas a fazerem coisas que elas nunca fizeram. E elas falam, mas eu nunca fiz isso, a mentoria tem sido desafiada, eu nunca fiz isso. É a oportunidade de você realmente ser desafiado por Deus e saber que quem capacita é Ele. Amém? O que Deus tem falado para você? Agora, se Deus tem falado, você vai correndinho falar para os outros. Olha, tá? Deus me falou que eu tenho que interceder pelo irmão fulano de tal, porque ele está prontinho para cair em pecado. É assim? Se Deus te falou, guarda segredo. E quando você vê o irmão sendo levantado, você fala, glória a Deus, porque Deus me colocou na brecha pela vida dele. Sabe qual é o nosse problema? Nós falamos, hoje nós pregamos a nossa linguinha. Eu preguei quinta-feira a respeito disso. A nossa linguinha é difícil dela parar dentro da boca. Sabe o que Deus me falou a respeito? Deus tem falado a respeito da gente sair da tenda. Quem lembra disso? Quem ouviu quinta-feira a Roseli falando, entendeu a palavra, tá? E eu tenho visto irmãos que têm realmente buscado isso. Então o evangelismo terminal é sair da tenda. Deus colocou no meu coração, Deus me falou, não é que Deus colocou no meu coração, Deus me falou há alguns anos que eu ia ter, mas há muitos anos atrás, uma reunião de mulheres, tá? Eu fui deixando aquilo passar e Deus falava, através de passar um tempo, Deus deixava de falar, daqui a pouco Deus levantava de novo para falar, e Deus começou a apertar, Deus começou a dar, porque assim, eu espero Deus dar direções, não adianta Deus falar e eu começar. Eu orava, não tanto quanto Neemias, né? Orei algumas vezes, e Deus usou a vida do pastor Amaro, muito claro, dizendo assim, eu quero, era assim a palavra, eu quero que você comece uma reunião de mulheres fora da tenda. Falei, nossa Deus, então eu vou obedecer. E eu vou contar o segredo, porque essa reunião já está marcada, então por isso que eu estou contando o segredo para vocês. Essa reunião vai acontecer dia 1º de setembro, fora da tenda,
com mulheres que não são impedidas de vir, mulheres que não conhecem o Senhor, tá? E vai ser uma vez por mês essa reunião. Então eu guardei esse segredo de Deus até que Deus clareasse a forma que Ele queria. E é interessante que Deus colocou até as pessoas que eram para caminhar comigo nessa visão. Você vê como Deus é maravilhoso quando a gente sabe esperar nele? Não podemos também chegar e começar a fazer as coisas de qualquer jeito, porque ninguém anda sozinho na obra de Deus. Diz aí para o seu irmão: ninguém anda sozinho na obra de Deus. Tem uma frase de Henry Ford que diz assim: reunir-se é um bom começo, manter-se junto é progredir, pensar junto é ter unidade, e por último é triunfar. Olha aqui que eu pus para nós. Reunir-se é um bom começo. O que é reunir? Congregar, tá? Aquilo que eu falei no começo, pessoas, discípulo turista nunca vai entrar na visão de Deus, tá? Manter-se junto, andar junto, pensar junto, ter a mesma visão, o resto é com Deus. Amém? Onde se trabalha junto há um grande crescimento. Agora, se um pensa... Eu me lembro quando eu comecei, nós falamos do evangelismo de casa, eu fiquei muito triste com uma situação. Eu até hoje não perguntei realmente para o irmão se isso procedia, porque a gente ouve muita coisa e a gente tem que ir na fonte. E o irmão líder, né, quando nós começamos, ele disse assim para alguma outra pessoa: isso não vai dar certo, tá? Como é que um líder começa uma visão e ele fala: isso não vai dar certo? É muito sério, não é? Isso é andar junto? Tá? Não é andar junto, tá? Andar junto é ter a mesma visão. Ainda que eu ou não faço parte, entendeu? Porque quando Neemias, vocês vão entender, quando Neemias chamou o pessoal, ele não chamou pedreiros. As pessoas não sabiam fazer, tá? Ele chamou, diz a palavra que ele chamou pessoas que nem nunca puseram a mão na massa. E eles conseguiram, mas depois eu vou mostrar para vocês como é que eles trabalhavam, tá? A palavra nos diz que melhor é serem dois, porque se um cair, o outro levanta, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sozinho, não tem ninguém para levantar. Não ande sozinho. Eu tenho falado aqui, procure pessoas que são de Deus, pessoas maduras, tá? Para você andar junto. Você tem pastores, você tem irmãos e irmãos maduros na fé que possam te ajudar na caminhada. Sabe o que Deus... a Bíblia usa um ao outro 58 vezes quando se refere aos cristãos. É como se Deus dissesse assim para nós: captem a mensagem, tá? Ajudem um aos outros. Quanto um é fraco, o outro é forte. Glória a Deus. Cristão não anda sozinho. Precisamos uns dos outros. Lembra que eu disse que o corpo tem vários membros. Aqui nós temos pastores, líderes, discípulos, e nós precisamos ter unidade para que realmente cumpra o chamado de Deus. Ó, assim como nós temos um corpo e vários membros, cada um tem a sua função. Assim também nós somos em Cristo. Temos dons diferentes. Uns, de acordo com a graça que foi dada, têm o dom de profetizar. Então use-o na proporção da sua fé. Esse é o versículo, tá? Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, faça-o. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, faça com alegria. Amém? Eu vou usar sempre essa expressão para vocês, porque a Bíblia diz isso: todos juntos, de comum acordo e unidos. Vamos repetir junto? Todos juntos, de comum acordo, unidos. Isso está lá nos 10 primeiros capítulos de Atos, tá? Fala 10 vezes a respeito disso. Quando nós alcançamos essa unidade que havia lá na igreja de Atos, aí nós podemos ver usado aquele poder e das maravilhas que acontecia lá, que Deus fazia através deles. A neve é uma demonstração do que Deus pode fazer com um montão de flocos. Quem que já prestou atenção nisso? Individualmente, cada flocozinho é muito frágil. É tão frágil que quando você passa de avião, não é assim?
Tá denso, né? Quando você passa, clareia, porque sozinho é muito frágil. E você sabe que elas juntas, elas impedem até de um trânsito circular. Que tremendo que é isso. Isso é demonstração do poder de Deus. Você imagine uma igreja fazendo a diferença junta. O que Deus não pode fazer? Por isso que nós precisamos andar juntos, em nome de Jesus. Por minha conta e por mim mesmo eu não posso fazer muita coisa. E o mesmo acontece com você. E ao contrário, juntos nós podemos mudar o mundo para Deus. Oh, aleluia! Tá? Isso é trabalho de equipe. Você sabia que junto você pode mudar o mundo? Você pode falar, ai, não acho. Pois comece a crer nisso. Lembra quando eu preguei uns domingos atrás que você tem valor? E que Deus te escolheu, por isso que você está aqui. Deus te escolheu para fazer diferença na terra. O que acontece é que muitas vezes a gente não se posiciona para isso. Nós achamos que nós somos um qualquer. Não somos, não. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos chamados para fazer diferença. Onde você entrar, Ana, as pessoas vêm falar, nossa, ali tem uma mulher de Deus. Ali há diferença na vida dela. O problema é que nós nos acostumamos a viver mundano, né? Somos iguais, né? E às vezes a gente usa até como desculpa, né? Que diferença tem na vida de um cristão e na vida do ímpio, do mundo? Que diferença que tem? Nós andamos da mesma forma? Como diz a minha sogra aí, bastante, né? Tem que ter bastante. O seu falar, o seu andar, sua maneira de agir tem que ser diferente. É Deus. No livro de Neemias, vemos que aquele povo estava trabalhando na edificação dos muros. Eles estiveram sob ataques. Não é diferente conosco, tá? Nós vivemos debaixo de ataque de Satanás para impedir aquilo que Deus tem. Por isso nós precisamos ter alguns cuidados nessa caminhada. Primeira coisa, eles tinham uma visão. Qual era a visão deles? Reconstruir os muros. Nós temos uma visão, não temos? Qual é a nossa visão? Salvar vidas, tá? Santificação, vida eterna é a última coisa. Então nós temos uma visão. Você sabe por que você está aqui? Porque Deus te colocou no mundo. Tá? Eles tinham um líder, que era Neemias, para respeitar, obedecer, porque ele era uma autoridade delegada por Deus. Nós temos líder? Amém. E lembrar de uma coisa, tá? Que a obra é de Deus. A obra não é do homem, a obra não é sua, a obra é de Deus. Isso nós temos que ter em mente. E você sabe que Deus vai nos pedir conta. Tudo que nós fizemos e que nós vamos fazer com os talentos que Ele nos deu. Com os dons, tá? Com a riqueza. Se você é próspera, que Deus vai cobrar de você a tua prosperidade. Se você tem dons e talentos, eu sempre digo, que eu falo assim, a gente deve honra a quem realmente a gente tem que dar honra. Sempre falo da Alzira. A Alzira, toda quinta-feira, porque ela sabe que nós damos lanche para os pastores, porque eles ficam direto, agora estão em férias, mas eles ficam direto. Toda quinta-feira, a Alzira traz um bolo, porque ela usa aquele talento que Deus deu. Por sinal, é tremendo os bolos da Alzira, tá? É um talento, ela está usando, ela está fazendo para agradar o bispo e a bispa? Para agradar os pastores? Ela está fazendo para Deus. Que talento Deus tem te dado? Tá? Que talento? Para pensar aí um pouquinho. O que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? Às vezes é pouco, mas é a gente dando para Deus que vem a multiplicação. Deus. Será que Deus vai dizer assim para mim e para você? Tá? Quando chegar aquele dia, Meire, você é serva boa e fiel, cumpriu tudo que eu te mandei. Ou Ele vai dizer assim para mim, afasta de mim porque eu não te conheci. Ser cristão significa ser chamado para o ministério. Nem todos vão ser pastores, nem todos vão deixar o seu trabalho secular e ir para trabalhar de tempo integral na igreja. Mas todos nós fomos chamados para servir e para ministrar outros. Todos nós. Alguém disse, cristão que não serve, não serve. Sério, né? Por isso eu te pergunto nessa manhã, qual é a sua função no corpo de Cristo? Pergunta, não deixa nem ele responder, mas pergunta para ficar firme.
tá? Qual a sua função no corpo de Cristo? E para ficar mais forte ainda, pergunta para ele assim: qual o seu lugar dentro da igreja? E para ainda se fechar, você pergunta assim para ele: que parte do muro você está levantando? Neemias ele menciona 3 tipos de pessoas que estavam com ele, tá? Naquela edificação: os que não trabalhavam, os que trabalhavam pouco e os que fizeram seu trabalho com entusiasmo. Eu achei tremendo, tá? Porque eu não sabia disso. A palavra entusiasmo quer dizer, no grego, possuídos por Deus. Ah, eu quero isso, tá? Então você que é entusiasmado com a obra de Deus, viu, Camila? Continua. Quer dizer, possuídos por Deus, tá? Não se preocupe o que os outros vão achar. Nós tivemos uma época aqui na tenda que era um mover tremendo na hora do louvor, e as pessoas pulavam e caíam, tá? Muitas caíam, não aguentavam o poder de Deus, mas era tanta crítica, tá? A gente chegava para nós: tá vendo? Oh, é de Deus, não é de Deus, tá? Gente, tá? Vamos ser nós mesmos. Vamos adorar o Senhor com a liberdade que você tem num jogo do Corinthians, né? Eu vejo assim, eu fico, o Rafael, ele grita tanto que eu não sei como é que ele não fica rouco. O Sérgio fala tanto com os jogadores quando ele está assistindo o jogo, tá? E fala. Então cada um tem uma reação na alma. Por que quando você está na presença de Deus você fecha a boca? Né? E você fica preocupado com quem está do teu lado? Ajoelha, chora, ora. É o momento que nós estamos na liberdade do Espírito. Eu lembro uma vez que tinha uma irmã aqui que ela usava um lenço e ela saía. A única coisa que nós freamos, quero deixar bem claro, né, que ela saía com lenço, é que de vez em quando ela envolvia alguns irmãos com lenço, então ficava meio ruim. Então a orientação, lembra disso, pastor Pedro? A orientação foi para não envolver os irmãos com lenço, tá? Mas a forma dela fazer, tá na liberdade do Espírito. Aqui o Espírito Santo tem total liberdade, amém? E dentro da palavra, porque se você não for instruído na palavra, você pode fazer coisas, mas se você está instruído na palavra, você não vai escandalizar ninguém, amém? Tá? Tem um paninho aqui, às vezes as irmãzinhas estão com a roupa um pouco justa, um pouco curta, né? Um pouco decotada, né? Amarra um paninho pelo pescoço, pela cabeça, sabe ela eu, né? Mas tem a liberdade no Senhor. Eu percebo, agora que eu estou aqui, eu não vejo tanto. Mas quando eu sentava lá atrás, tem pessoas que não sabem adorar a Deus. Não chega a alma, não deixa. Tá? Você precisa se libertar disso. Você precisa saber que o Senhor está e que Ele está pronto para receber a tua adoração. Então nós precisamos aprender. Às vezes os músicos me preocupam. Eu sei que o músico fica ligadinho no som, mas eu percebo o músico que adora e que não adora, viu, gente? Infelizmente. Tá? Então, às vezes, sabe o que acontece? Às vezes nós estamos assim, distante de Deus, sabia? Que a gente fica, ai, que dó. Mas a gente fica, eu fico, tá? Às vezes Deus está tão longe que eu preciso, Deus, não é assim? Eu preciso estar clamando para sentir a presença de Deus. Às vezes aquele pecadinho que está lá escondidinho, né? Ressentimento, amargura, porque o crente não tem ódio, tá? Mas esse magoa é tão fácil. Às vezes eu penso que nós somos, às vezes, de vidro, né? Qualquer coisinha que bate, tá? Então vamos pedir para Deus, vamos adorar. Se você não está conseguindo no culto, seja honesto. Chega para o irmão e fala: irmão, ora por mim, porque eu não estou sentindo a presença de Deus. Eu não estou conseguindo entrar em adoração. Tá, você já perguntou, olha bem, então entusiasmo é o quê? Possuídos por Deus. Como é a sua participação na obra de Deus? Você sabia que Deus está observando e nos vendo e aí anotando alguma coisa a nosso respeito? A Bíblia diz que uma casa dividida contra si mesma não poderá subsistir. Você tem sido instrumento de Deus para a reconciliação? Ou você tem sido o contrário? Quando alguém vem falar alguma coisa para você, você bota mais fogo? Ou você usa aquela palavra da paz? Se depender de mim, tenha paz um com o outro, aquilo que depender de mim. Quantas vezes você já entrou em algumas situações que você ficou enrascada naquela situação?
Quem aqui já entrou e ficou? Tá? Sério, né? Por que será que Deus permite isso nas nossas vidas? Para a gente se avaliar. Porque nós não somos verdadeiros. Nós não temos toda a verdade do mundo. Eu, como líder, eu erro muito. Erro, peço perdão, acerto. Tá? Você também. Perdão é uma palavra para ser usada todo dia. Não é de vez em quando. Não é quando alguém mata alguém, não. Tá? Tem que ser usada todos os dias. Errei. Minha irmã não devia ter te falado daquela forma. Me perdoe. A palavra é curta hoje porque eu quero ter mais tempo para a gente orar. E para finalizar, você já viu uma equipe de futebol se autodestruir? Quando os jogadores são arrogantes, quando tem estrelas, né? Ninguém passa a bola para ninguém. Eu que quero fazer o gol. E em vez deles lutarem contra o adversário, eles lutam entre eles mesmos. Eu sou melhor, eu preciso aparecer mais, eu preciso sair na mídia. E não é assim, gente, tá? Aquele jogador que faz o gol, ele sai na mídia com todos os louros. Se ele erra de alguma forma, ele é, né? Não é assim? Tá? É diferente na igreja. Quando o irmão está em pecado, ele caiu, todos acusam. São poucos aqueles que vão lá ajudá-lo a levantar. E nós precisamos fazer isso. Porque se ele caiu, nós também estamos em pé. Então cuidado para que a gente também não caia. Então vamos ter essa visão de reino, essa visão de corpo de Cristo, de andar junto, de ajudar uns aos outros. Tá? Parar de se sentir sozinho, ninguém me ama, ninguém me quer, tá? Eu não faço parte. Tem pessoas que se sentem assim no meio do corpo. Tá? Ah, eu não me sinto amada, eu não me sinto... Gente, esse sentimento seu, primeira coisa que você tem que ter no teu coração: Deus me ama. Deus me ama. Essa é a primeiro ponto. Depois que você sentiu o amor de Deus, é mais fácil você sentir o amor das pessoas. E se você não está conseguindo, eu já falei isso várias vezes, procure ajuda. Procure ajuda. Antes que você vá para o fundo do poço. É tão mais difícil você sair do fundo do poço. Então, antes de você chegar lá, procure ajuda. Fala: olha, eu tenho problema com depressão, eu tenho problema com rejeição, eu tenho problema de sentimento, eu sou melindrosa demais, tá? Eu tenho problema de falta de perdão, tá? Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Tá? Abre o seu coração. A palavra de Deus diz em Tiago, confessando uns aos outros, para que nós sejamos curados. E nós precisamos. Deus tem projeto. Amém? Deus tem projetos grandes para a tenda. Vocês ouviram e têm ouvido Deus falar. Vai fazer 6 anos a tenda. Muita coisa não se realizou ainda. Por quê? Por causa de mim e de você. Nós é que impedimos a ação de Deus. Olha, vem pessoas, eu acho tão interessante. Olha, pastor, eu quero trabalhar. Tá? Eu quero trabalhar. Gente, passa uma semana a pessoa não vem na igreja, passa outra não vem na igreja. Então ela precisa do quê? De perseverança, de ajuda. Os pastores têm visitado a igreja, apesar de sermos criticados, a igreja não sabe disso, mas a gente tem visitado as pessoas que estão sendo apresentadas, porque nós não conseguimos visitar a igreja inteira. Então as pessoas que estão sendo apresentadas esse ano, todas elas estão sendo visitadas. Sabe por quê? Porque nós queremos conhecer a história. Nós queremos conhecer assim, as necessidades da pessoa. Porque às vezes a pessoa entra como entrou até agora, né? Ela entra, ela continua aqui na igreja, mas a gente não sabe nada da vida dela. Eu não conheço nenhuma igreja que tem tantos pastores, tá? E que tem tantas necessidades, não sei porque eu não conheço as outras. Tá? E ainda ouvi de discípulo, que aqui discípulo cuida de discípulo. Tá? Eu falei: meu irmão, misericórdia. Tá? Mas tem que cuidar sim, viu? Não tira essa palavra não. Discípulo tem que cuidar de discípulo. Porque nós temos que ajudar uns aos outros na caminhada. Você está disposto? Você está disposto nessa manhã a tomar uma posição com Deus? De dizer: Deus, até aqui, olha, eu estou aqui só esquentando o banco, tá? Eu tenho ouvido, mas eu não tenho feito nada. E a partir de hoje eu quero, em nome de Jesus. Lembra que eu falei do futebol, né? Eles se destroem assim. As divisões podem acontecer onde há uma ou duas pessoas. E você sabe também que os conflitos não resolvidos detêm a obra de Deus. Sério? E todo conflito é gerado
pelo egoísmo. Por isso eu te convido nessa manhã, quero chamar o Ministério de Louvor. Nós vamos buscar o coração de Deus, a vontade de Deus, para edificar as nossas vidas e a vida de outras pessoas. O apelo hoje vai ser diferente, tá? Então, depois que o Ministério cantar esse primeiro cântico, tá? Somos corpo, e assim essa letra é tremenda. Não tem a letra aí, né, Cezinha? Tá, nós vamos fazer assim. Nós vamos vir para frente todos. Vamos afastar as cadeiras, queria que os diáconos afastassem a cadeira, tá? Enquanto nós vamos cantando isso, depois que todos estiverem aqui na frente, nós vamos orar uns pelos outros. Quero que você abrace alguém e você ore por ele, depois a pessoa ora por você, para que ela seja integrada no corpo. Porque o Espírito Santo vai te mostrar se tem alguma área, ou ela vai te falar que ela quer que ore. Nós vamos descer também depois. Vivendo em amor, uma
Moving on.